23%. É isso o quanto o seu açúcar no sangue pode cair em 90 minutos. Não com um remédio novo, não com insulina, nem com qualquer coisa que o seu médico prescreveu, mas com algo que está sentado na sua cozinha há anos. E aqui está a parte que honestamente deveria te deixar furioso. Um estudo publicado em um dos periódicos de nutrição mais respeitados do mundo provou isso há mais de uma década. O seu médico leu. O seu endocrinologista leu. A American Diabetes Association publicou isso 2 vezes. E ninguém te contou. E eu acho que você já sabe o motivo. Não existe código de cobrança para o que eu estou prestes a te mostrar. Não existe patente. Não existe receituário. Não existe recarga de $400 por mês. Então aqui está o que eu vou fazer. Eu vou classificar 7 alimentos. Todos baratos, todos disponíveis em qualquer supermercado, todos comprovados em ensaios clínicos por reduzirem o açúcar no sangue mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Vou classificá-los por 3 critérios: velocidade, tamanho da queda e força da evidência publicada. E o número 1 vai te chocar, porque ele funciona enquanto você dorme. Mas antes, e isso importa, você precisa entender algo que a maioria dos médicos nunca se dá ao trabalho de explicar. O seu açúcar no sangue não depende apenas do que você come. Depende do que acontece com a glicose depois que ela entra na sua corrente sanguínea, para onde ela vai, com que velocidade ela sai e o que bloqueia esse processo. Veja, a maioria desses 7 alimentos não apenas reduz a glicose. Eles corrigem o mecanismo, a maquinaria quebrada que mantém a glicose presa no seu sangue em primeiro lugar. Pense nisso como um sistema. Você come o alimento, é quebrado em glicose e essa glicose entra no sangue. Até aqui tudo normal. Mas agora vem a parte crítica para onde essa glicose vai. Em um corpo saudável, a insulina age como uma chave. Ela abre as portas das células, permitindo que a glicose entre e seja usada como energia. Mas depois dos 60 anos, esse sistema começa a falhar. Não porque a glicose está diferente, não necessariamente porque você comeu algo errado, mas porque o mecanismo de transporte está quebrado. Suas células não respondem mais à insulina da mesma forma. Os receptores ficam menos sensíveis, as portas não abrem com a mesma facilidade, e então a glicose fica presa no sangue. Isso é o que chamamos de resistência à insulina. E aqui está o ponto que quase ninguém explica. A maioria dos tratamentos foca em reduzir o número, diminuir a glicose no exame, mas não conserta o sistema. Não melhora a entrada de glicose nas células, não reduz a produção de glicose pelo fígado e não acelera a remoção do excesso. E é por isso que o problema continua. Agora é exatamente aqui que esses 7 alimentos entram. Eles não são apenas bons para você. Eles atuam diretamente no sistema, corrigindo o que está desregulado. Eles atuam diretamente nesses pontos. Alguns reduzem a velocidade com que a glicose entra no sangue, outros aumentam a capacidade das células de absorver glicose e outros diminuem a produção de glicose pelo fígado. Em outras palavras, eles trabalham no sistema inteiro. E quando você corrige o sistema, o número no exame começa a cair naturalmente. Não forçado, não mascarado, mas regulado. E isso muda tudo. Porque agora você não está apenas lutando contra a glicose. Você está corrigindo o processo que a mantém elevada. E isso é exatamente o que vamos ver agora. Vamos começar com o número 7, o mais subestimado de todos. Número 7. E este é provavelmente o mais subestimado de todos: chá verde. Mas antes de você pensar, eu já bebo chá verde, deixa eu parar você agora mesmo. Porque a maioria das pessoas não está bebendo o tipo certo. E definitivamente não está usando da forma certa. Primeiro, não estamos falando de chá verde engarrafado, não. Aquele que você compra no supermercado, cheio de açúcar, cheio de adoçantes, cheio de conservantes. Esse tipo de produto faz exatamente o oposto do que você quer. Ele aumenta o açúcar no sangue. O que estamos falando aqui é chá verde de verdade, folhas de chá ou matcha sem açúcar, sem aditivos. Agora vamos ao que realmente importa. O chá verde contém um composto chamado EGCG, epigalocatequina galato, e é isso que dá ao chá verde o gosto levemente amargo e o efeito metabólico. O EGCG atua de 2 formas principais. Primeiro, ele reduz a absorção de glicose. Quando você come uma refeição rica em carboidratos, seu corpo usa uma enzima chamada alfa-amilase para quebrar o amido em glicose. O EGCG ajuda a desacelerar essa enzima. O resultado é menos glicose entrando rapidamente no sangue, menor pico glicêmico e uma resposta mais controlada. Segundo, ele ativa a AMPK. Isso é importante. A AMPK é conhecida como o interruptor metabólico.
Quando ativada, ela faz o corpo aumentar a captação de glicose pelas células, aumentar a queima de gordura e melhorar a sensibilidade à insulina. E aqui está a parte interessante. Esse é o mesmo caminho ativado pela metformina. Sim, um dos medicamentos mais usados para diabetes atua nesse mesmo mecanismo. Mas aqui você está fazendo isso com um alimento. Um meta-análise publicado em 2013 no American Journal of Clinical Nutrition analisou 17 ensaios clínicos randomizados com mais de 1.100 participantes. O resultado mostrou redução significativa da glicose em jejum e redução da insulina em jejum. E isso é crítico porque níveis altos de insulina em jejum são um dos primeiros sinais de resistência à insulina. Depois dos 60 anos, sua sensibilidade à insulina diminui naturalmente cerca de 1 a 2% por ano. Isso significa que mesmo que você coma a mesma coisa, sua glicose tende a subir mais e permanecer elevada por mais tempo. Então qualquer coisa que melhore a resposta celular e reduza a entrada de glicose faz uma diferença enorme. Como usar? Simples. Uma xícara por dia, idealmente com a refeição mais rica em carboidratos. Se quiser potencializar, use matcha porque você consome a folha inteira mais, e GCG e mais efeito. Mas mesmo o chá verde comum já faz diferença. Veredito chá verde não é o mais forte da lista, mas é consistente, seguro, fácil de implementar. E quando usado corretamente faz parte de um sistema muito poderoso. Número 6. E aqui é onde as coisas começam a ficar muito mais fortes. Jengibre fresco. Mas novamente preciso deixar algo muito claro. Não estamos falando de ginger ale biscoitos de gengibre ou balas de gengibre. Todos esses produtos estão cheios de açúcar e anulam completamente qualquer benefício. O que estamos falando aqui é raiz de gengibre de verdade fresca ou em pó puro sem adição de açúcar. O que torna o gengibre especial está nos seus compostos bioativos chamados gingeróis e shogaóis. Esses compostos são responsáveis pelo sabor picante e pelos efeitos metabólicos atuando em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Primeiro, o gengibre aumenta a captação de glicose. Normalmente, a glicose precisa de insulina para entrar nas células, mas o gengibre faz algo diferente. Ele ajuda as células musculares a absorver glicose, mesmo sem aumento de insulina. Isso significa mais glicose saindo do sangue, menos glicose circulando e um pico glicêmico menor. Segundo, ele reduz a produção de glicose pelo fígado. O fígado produz glicose continuamente, especialmente durante o jejum. Em pessoas com resistência à insulina, esse processo fica desregulado e o fígado produz mais glicose do que deveria. O gengibre ajuda a reduzir essa produção, o que é extremamente importante para o controle da glicose em jejum e ao longo do dia. Terceiro, ele reduz a inflamação. Isso é crítico porque a inflamação crônica danifica os receptores de insulina e piora a resistência à insulina. O gengibre atua como um anti-inflamatório natural, reduzindo marcadores inflamatórios, estresse oxidativo e melhorando a resposta celular. A evidência clínica reforça isso. Um estudo publicado em 2014 mostrou que participantes que consumiram 2 gramas de gengibre em pó por dia durante 12 semanas tiveram redução significativa da glicose em jejum e melhora no HbA1c mesmo sem mudanças drásticas na dieta. Depois dos 65 anos, o corpo entra em um estado chamado inflammaging, uma inflamação crônica de baixo grau, que piora a resistência à insulina, aumenta a glicose e acelera doenças metabólicas. Por isso, um alimento que reduz inflamação tem impacto direto no açúcar no sangue. O uso é simples: gengibre fresco ralado ou em pó puro na dose de 1 a 2 gramas por dia, preferencialmente junto com as refeições. O veredito é claro: o gengibre é mais potente que o chá verde, atua em múltiplos mecanismos e é suportado por estudos clínicos, mas ainda não é o topo da lista, porque o próximo atua em um nível ainda mais profundo. Número 5. E aqui as coisas deixam de ser apenas úteis e começam a se tornar estratégicas. Brotos de brócolis. E antes que você pense que já consome brócolis, é importante entender que brotos de brócolis não são a mesma coisa que o brócolis comum. Eles são completamente diferentes em termos de potência. Brotos de brócolis podem conter de 10 a 100 vezes mais sulforafano do que o brócolis maduro, e é exatamente esse composto que cria o efeito metabólico. O sulforafano é um composto bioativo que atua diretamente na expressão genética. Ele pode ativar genes protetores e desativar genes associados a doenças. Mais importante ainda, ele atua em um dos principais problemas do diabetes tipo 2, a produção excessiva de glicose pelo fígado. O fígado produz glicose mesmo quando você não está comendo. Isso é normal, mas em pessoas com resistência à insulina, esse processo se torna descontrolado, levando a glicose elevada em jejum. O sulforafano ajuda a reduzir a expressão dos genes responsáveis por essa produção, resultando em menos glicose sendo liberada, melhor controle ao longo do dia e redução da glicose em jejum. A evidência científica confirma isso. Estudos clínicos mostram que o sulforafano
presente nos brotos de brócolis, pode reduzir a produção hepática de glicose e melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. Além disso, ensaios clínicos e revisões indicam que esses compostos podem reduzir hiperglicemia, resistência à insulina e estresse oxidativo. Um estudo publicado em 2017, na revista Science Translational Medicine, avaliou 97 pacientes com diabetes tipo 2 que receberam extrato concentrado de sulforafano. O resultado foi uma redução significativa da glicose em jejum, com efeitos ainda mais fortes em pacientes com maior resistência à insulina. E aqui está a parte mais interessante. Esse efeito ocorre por um caminho que a metformina não atinge completamente. Ou seja, não é redundante, é complementar. Com o envelhecimento, o fígado tende a produzir mais glicose do que o necessário. Isso contribui para níveis elevados de glicose pela manhã e maior dificuldade de controle ao longo do dia. Por isso, um alimento que atua diretamente no fígado se torna extremamente valioso. O uso, no entanto, exige atenção a um detalhe crítico: não cozinhar. O calor destrói o sulforafano. O ideal é consumir brotos de brócolis crus adicionados a saladas ou sanduíches em uma quantidade aproximada de 100 gramas por dia. Uma vantagem prática é que eles podem ser cultivados em casa em apenas 3 a 5 dias, com um custo muito menor do que comprar pronto. O veredito é claro. Brotos de brócolis são altamente potentes, atuam no nível genético e focam diretamente no fígado, o que os coloca em um nível completamente diferente. Ainda assim, o próximo alimento atua de forma ainda mais profunda. Número 4. Agora entramos em um nível completamente diferente. Cúrcuma, ou mais especificamente curcumina. Quando falamos de cúrcuma, não estamos nos referindo apenas ao tempero amarelo comum, mas a um composto bioativo amplamente estudado por sua capacidade de reduzir inflamação, melhorar a função metabólica e proteger as células. O ponto crítico é que a curcumina atua diretamente nas células beta do pâncreas. As células beta são responsáveis pela produção de insulina. No diabetes tipo 2, essas células ficam sobrecarregadas, inflamadas e disfuncionais. Com o tempo, começam a falhar, produzindo menos insulina e permitindo que a glicose aumente no sangue. A curcumina atua como um potente anti-inflamatório, reduzindo citocinas inflamatórias e estresse oxidativo, protegendo as células beta e permitindo que sobrevivam por mais tempo e funcionem melhor. Além disso, ela melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, fazendo com que a insulina existente funcione de forma mais eficiente, reduzindo a quantidade de glicose circulante. A evidência clínica é forte. Um estudo publicado em 2012 na revista Diabetes Care acompanhou 240 pessoas com pré-diabetes durante 9 meses. Um grupo recebeu curcumina, enquanto o outro recebeu placebo. No grupo placebo, 16,4% desenvolveram diabetes tipo 2. No grupo que recebeu curcumina, esse número foi 0. Além disso, houve melhora na função das células beta, redução da resistência à insulina e diminuição de marcadores inflamatórios. Isso é extremamente relevante porque a maioria dos tratamentos atua tarde demais, quando o dano já está instalado. Aqui estamos atuando na raiz do problema, protegendo o sistema, antes que ele falhe. No entanto, existe um problema prático. A cúrcuma em pó comum contém apenas cerca de 3% de curcumina e, além disso, possui baixa absorção. Consumida isoladamente, grande parte não é aproveitada pelo corpo. A solução é combiná-la com pimenta preta, que contém piperina, e com uma fonte de gordura, já que a curcumina é lipossolúvel. Essa combinação pode aumentar a absorção em até 2000%. O uso pode ser feito adicionando cúrcuma com pimenta preta às refeições, junto com alguma gordura ou através de suplementos padronizados. O veredito é claro: a curcumina não apenas reduz a glicose, mas protege todo o sistema metabólico, colocando-a entre as mais poderosas da lista. Ainda assim, não é o número 1. Número 3. E aqui entramos em algo realmente poderoso. Sementes de feno grego. Se você nunca ouviu falar, não está sozinho. Mas este é um dos alimentos mais estudados quando se trata de controle glicêmico. E aqui está um detalhe curioso: o feno grego possui um cheiro muito específico. O feno grego tem um cheiro muito característico que lembra xarope de bordo maple syrup. Esse aroma vem de compostos naturais presentes na semente, mas o que realmente importa é um aminoácido raro, chamado 4-hidroxisoleucina. Esse composto atua de forma inteligente no organismo. Diferente de medicamentos que forçam a produção constante de insulina, a 4-hidroxisoleucina estimula o pâncreas a liberar insulina apenas quando a glicose está elevada. Isso reduz o risco de hipoglicemia, promove uma resposta mais natural e melhora o controle após as refeições. Além disso, as sementes de feno grego são ricas em fibra solúvel.
Quando consumidas, essa fibra forma um gel no trato digestivo, desacelerando o esvaziamento gástrico, reduzindo a velocidade de absorção de carboidratos e suavizando o pico de glicose. O resultado é uma curva glicêmica mais estável ao longo do tempo. A evidência científica reforça esses efeitos. Uma meta-análise publicada em 2014, que avaliou 10 ensaios clínicos, mostrou uma redução média de 17,64 mg por decilitro na glicose em jejum, além de melhora significativa no HbA1c, um marcador importante de controle glicêmico de longo prazo. Com o envelhecimento, especialmente após os 65 anos, o esvaziamento gástrico pode se tornar irregular e, em muitos casos, mais lento. Embora isso possa parecer um problema no contexto do feno grego, pode se tornar uma vantagem, pois digestão mais lenta significa absorção mais controlada. O uso pode ser feito de duas formas principais. No método tradicional, utiliza-se uma colher de sopa de sementes deixadas de molho durante a noite. Pela manhã, bebe-se a água e mastigam-se as sementes. Outra opção é o uso em pó, moendo as sementes e adicionando às refeições ou misturando com água. O sabor é amargo e pode exigir alguns dias de adaptação, mas os efeitos compensam. O veredito é claro: o feno grego é potente, comprovado e multifuncional, atuando diretamente no controle da insulina e na absorção de glicose. Ainda assim, não ocupa o segundo lugar, pois o próximo alimento atua diretamente nos receptores de insulina. Número 2. Aqui entramos no centro do problema. Canela. Mas não qualquer canela. Existe uma diferença crítica que a maioria das pessoas desconhece: canela Ceylon versus canela cassia. A canela mais comum encontrada nos supermercados é a cássia. Ela é mais barata e possui sabor mais intenso, mas contém um composto chamado cumarina, que em doses elevadas pode causar danos ao fígado e problemas de coagulação, especialmente com uso diário prolongado. Já a canela Ceylon, conhecida como canela verdadeira, contém níveis muito baixos de cumarina e é mais segura para uso regular. O que torna a canela poderosa são seus compostos bioativos, incluindo o MHCP, metilhidroxicalcone polímer. Esse composto atua diretamente nos receptores de insulina, aumentando sua atividade. Isso significa que a insulina que o corpo já produz passa a funcionar de forma muito mais eficiente. O ponto-chave aqui não é produzir mais insulina, mas utilizar melhor a insulina existente. No nível celular, a canela aumenta a fosforilação dos receptores de insulina, melhora o transporte de glicose para dentro das células e reduz a glicose circulante, atacando diretamente a resistência à insulina. A evidência científica é robusta. Um estudo clássico publicado em 2003 na revista Diabetes Care, com 60 pacientes com diabetes tipo 2, mostrou que após 40 dias de uso, houve uma redução de 18% a 29% na glicose em jejum, sem mudanças drásticas na dieta ou medicação adicional. Outro meta-análise publicado em 2013 no Annals of Family Medicine confirmou reduções significativas na glicose e melhora de parâmetros metabólicos. Após os 65 anos, a densidade dos receptores de insulina diminui, o que reduz a resposta celular e aumenta a glicose no sangue. Por isso, um composto que melhora a função desses receptores é extremamente valioso. O uso é simples, de meia a uma colher de chá por dia, sempre junto às refeições. Deve-se evitar o uso prolongado da canela cássia, priorizando sempre a Ceylon. O veredito é claro: a canela Ceylon atua diretamente na resistência. A insulina possui forte evidência clínica e é fácil de implementar. Isso a coloca muito próxima do topo, mas ainda não é o número 1. O próximo atua em múltiplos sistemas ao mesmo tempo, inclusive enquanto você dorme. Número 1. Este é o mais poderoso de todos. Vinagre de maçã cru e não filtrado. O que o torna diferente de tudo o que você viu até agora é simples: ele não atua em apenas um mecanismo, mas em vários sistemas simultaneamente. E alguns desses efeitos continuam acontecendo durante a noite enquanto você dorme. O principal componente ativo é o ácido acético, um composto com efeitos profundos no metabolismo da glicose. Ele atua primeiro reduzindo a digestão de carboidratos. O ácido acético inibe enzimas chamadas disacaridases, responsáveis por quebrar carboidratos complexos em glicose. Quando essa atividade é reduzida, menos glicose é liberada rapidamente, a absorção se torna mais lenta e o pico glicêmico diminui. Além disso, o vinagre também aumenta a captação de glicose pelas células. Assim como outros compostos mencionados anteriormente, ele ativa a AMPK, fazendo com que as células musculares absorvam mais glicose. O resultado é menos glicose circulando no sangue e melhor utilização energética. Mas aqui está o grande diferencial. O vinagre atua diretamente no fígado, reduzindo a produção de glicose durante a noite. Isso é crítico porque muitas pessoas acordam com níveis elevados de glicose, mesmo sem terem comido. Esse fenômeno é conhecido como efeito do amanhecer. O vinagre ajuda a reduzir esse efeito, estabilizando os níveis ao despertar. A evidência científica é consistente.
Um estudo publicado em 2005 no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que o consumo de vinagre com uma refeição reduziu a glicose pós-prandial entre 23% e 30%. Outro estudo publicado em 2004 no Diabetes Care demonstrou melhora na sensibilidade à insulina de 34% em indivíduos resistentes à insulina e 19% em pessoas com diabetes tipo 2. Já um estudo de 2007 também no Diabetes Care mostrou que o consumo antes de dormir reduziu a glicose em jejum entre 4% e 6%. O impacto disso é significativo, especialmente considerando o custo extremamente baixo por dose, enquanto a indústria do diabetes movimenta dezenas de bilhões de dólares. Após os 65 anos, esse efeito se torna ainda mais relevante. O fígado tende a produzir mais glicose durante a noite, a sensibilidade à insulina diminui e o controle glicêmico piora. Portanto, um alimento que atua exatamente nesse ponto crítico se torna extremamente valioso. O uso é simples e pode ser feito de duas formas principais. Antes das refeições, utiliza-se de 1 a 2 colheres de sopa diluídas em água consumidas antes da refeição mais rica em carboidratos. Antes de dormir, a mesma dose pode ser utilizada para ajudar a reduzir a glicose matinal. É importante nunca consumir o vinagre puro. Ele deve sempre ser diluído e idealmente ingerido com um canudo para proteger o esmalte dos dentes. Além disso, deve-se escolher a versão crua não filtrada com a presença da chamada mother. O veredito é claro: o vinagre de maçã atua em múltiplos sistemas, possui forte evidência clínica, funciona rapidamente e continua atuando durante a noite. Isso o torna o mais poderoso de toda a lista. Agora você sabe o que funciona, como funciona e o que evitar. Mas conhecimento sem aplicação não muda nada. Por isso, o próximo passo é transformar tudo isso em um protocolo simples, estruturado e baseado em evidência, para que você possa aplicar com segurança no seu dia a dia. A regra principal é simples: não faça tudo de uma vez. Introduza um alimento por vez. Isso permite que você observe o efeito real, evite interações inesperadas e entenda com clareza o que funciona melhor para o seu corpo. No primeiro dia, comece com o vinagre de maçã antes de dormir. Use 1 colher de sopa diluída em água e mantenha esse hábito por 7 dias consecutivos. Durante esse período, monitore sua glicose em jejum todas as manhãs e registre os valores. A partir do terceiro dia, adicione canela Ceylon. Utilize meia colher de chá junto ao café da manhã e observe os níveis de glicose após as refeições, bem como sua energia ao longo do dia. No sétimo dia, inclua o feno grego. Pode ser em sementes deixadas de molho ou em pó, consumido diariamente. Observe especialmente a resposta glicêmica após as refeições e a sensação de saciedade. Na segunda semana, adicione o chá verde à sua rotina, preferencialmente junto à refeição mais rica em carboidratos. Isso ajudará a reduzir picos glicêmicos e melhorar o controle geral. Uma regra importante deve ser respeitada: mantenha um intervalo de pelo menos 3 dias entre cada nova adição. Isso permite identificar com precisão os efeitos de cada intervenção e evita confusão nos resultados. O monitoramento é essencial. Meça sua glicose em jejum todas as manhãs e registre os dados. Após 30 dias, leve essas informações ao seu médico. Isso transforma sua abordagem em algo baseado em dados reais, e não apenas em suposições. Se feito corretamente, você pode esperar alguns resultados claros. Em 3 a 5 dias, a glicose tende a se tornar mais estável. Em 1 a 2 semanas, os picos começam a diminuir. Em cerca de 1 mês, o controle se torna mais consistente. Mas isso só acontece com consistência. A mensagem final é importante: isso não substitui o seu médico. Isso complementa o seu cuidado. Você não está lutando contra o sistema, você está trabalhando com ele. Agora você tem todas as ferramentas. Você viu os estudos, entendeu os mecanismos e sabe exatamente o que fazer. Mas antes de sair daqui, existe algo que precisa ficar claro. Durante anos, você provavelmente acreditou que controlar o açúcar no sangue dependia de medicamentos mais fortes, doses maiores ou soluções mais caras. Mas o que você acabou de ver mostra algo completamente diferente. O controle começa com o sistema. Começa com o que você coloca no seu corpo e com a forma como esse corpo responde. Esses 7 alimentos não são milagres, mas juntos eles criam algo muito próximo disso, porque atuam nos 3 pilares fundamentais do controle glicêmico: absorção, produção e utilização de glicose. E quando você corrige esses 3 pontos, o resto começa naturalmente a se alinhar.